Falam que a mudança está chegando, mas ninguém acredita que a mudança já está aqui. Todos esperam que a mudança esteja próxima, mas não conseguem enxergar a sua própria imagem e semelhança. Que a gente acabou focando muito nas coisas que não tinham valor. Eles disseram que no início de tudo, assim, nós ainda cuidávamos um pouco de tudo, né? Mas depois de tanto desmazelo, né? Apego, e tudo mais, eles disseram que essa passagem ela deveria ter sido concentrada no interior, ao invés de permitir que as distrações aqui externas nos manipulassem. Se a nossa raça fosse evoluída o suficiente, vamos dizer daqui 50 anos, você acha que esse vírus teria algum impacto? O vírus evoluiu em uma época, e nós evoluímos em outra. Se ele tivesse chegado 50 anos na frente, ele não teria feito nada. E se fosse 50 anos antes? Existe uma importância vital de vocês entenderem o quão importantes vocês são dentro dessa experiência terrena. O vírus é a limpeza e todo o efeito que está provocando dentro das consciências que estão encarnadas é um preparativo para o que vai para acontecer. Nossa, tá muito pesado. Sabe o que ele me mostra? Que como se a gente estivesse passando por um treinamento. Talvez algo brusco, como foi agora, né, que causou um impacto, foi necessário para a gente se habituar, entendeu? Com mais facilidade a coisas novas que vão acontecer. Esse projeto ele vai gerar um desconforto à primeira vista. Só que não, isso aí é um benefício. É um benefício. Só que nesse momento é um momento a recuperação. É como se fosse a recuperação. Então, assim, ou você estuda e passa, ou você vai ficar reprovado. Basicamente é isso. Nada é aleatório. Não existe aleatoriedade. Ele falou que esses eventos não são por acaso e a transformação consciencial e interna que vai acontecer dentro de cada pessoa por conta desse acumulativo de aprendizado que vem junto com o vírus vai provocar uma nova mudança no estado vibracional das pessoas, para elas aceitarem que as coisas são diferentes do que elas pensam. Eles disseram, inclusive, que vai ser um ciclo de responsabilidade. Ele diz que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de libertação. Eles estão dizendo que a gente está passando por a mudança, né? A gente está passando por uma mudança sociopolítica e econômica neste momento. E a próxima mudança vai ser religiosa. Segundo eles, há a possibilidade das duas acontecerem juntas. Ele falou que não tem vilão nessa história. Só a verdade que vem e não tem mais como esconder. Não existiu vítima. Não se deve buscar a quem culpar. Não há culpa. Eles disseram, não há culpa. Cada um segue o seu ciclo, né? De uma outra forma. E ele pediu para que as pessoas aceitassem mais, inclusive eu, aceitasse mais as baixas,
né? Uhum. Ele disse que não vai ser fácil. A gente não é que duvida, mas a gente nem confia. A gente não crê muito na programação. Acho que a gente não está familiarizado com ela, né? A gente não está muito acostumado. Acho que dá um pouco de medo. Eu, por exemplo, tenho medo em saber que nada é programado. Tem pessoas que têm medo em saber que tudo é programado, né? É verdade. Os extremos dão medo. Então, ele está dizendo que há uma certa resistência em entender que as coisas são programadas. Nós temos algumas escolhas que são predeterminadas dentro da nossa experiência, que podem ser chamadas de livre-arbítrio, mas que não necessariamente são. Ninguém está sendo... Ele está engraçado que ele falou assim, ninguém está sendo fadado a nada. Tudo isso é escolha nossa. Nós escolhemos tudo isso, porque a gente precisa experienciar tudo que a gente experiencia. Sendo bom, não sendo bom, o que a gente considere bom, ou o que a gente acha que é bom, ou o que a gente acha que é ruim. O que ele está querendo me mostrar é de uma forma bem científica, sabe? Como se eu analisasse esse planeta como um experimento mesmo, entendeu? Então ele me mostra que dentro desse experimento tá tudo controlado, tá tudo certo. Essas almas sabiam que iam partir, algumas sofreram porque precisavam passar, com o sofrimento, purgar, algo assim, entendeu? A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Haverão momentos do Projeto Terra em que não haverá necessidade de certas consciências estarem encarnadas. Será importante que elas estejam do lado de lá. Exatamente. Então, assim, você vai precisar estar no lugar certo, de acordo com as mudanças. Isso já está programado. Então, não tem essa questão, não tem essa de, e se eu não estiver encarnado? É porque você não precisa estar encarnado, porque você vai fazer a sua continuação, a conclusão das suas programações feitas pela sua força, vai ser do lado de lá. Então, assim, não se preocupe. Isso. Não se preocupe, será proveitoso de todas as formas. Será evolução, aprendizado de todas as formas. Sendo encarnado, ou sendo em outro plano, ou sendo em outros orbes também. Então, assim, não se apegue ao físico. Ele é uma passagem. E, assim, eu não preciso nem... Interessante que ele fala assim, a gente ouve tanto vocês dizendo que o encarne é passageiro, então não esqueçam disso. Isso aí. Ele está falando assim, não esqueça que é passageiro. Não se apegue. O exercício que a gente mais tem que praticar aqui é o desapego. Está tudo dentro da ordem. Não tem nada fora de uma ordem e nós não somos abandonados, né? O projeto, ele falou assim, olha, não teria um investimento em termos de engenharia, né? E alta moldagem energética num planeta para simplesmente você largar, Deus dará, sabe? Assim, tipo, deixar se virar sozinho. No momento, existe toda uma regência por trás, com muito cuidado, com muita atenção. Nós surpreendemos, ele diz isso o tempo todo, que os experimentos surpreendem, né, as expectativas de tudo, mas está tudo dentro de um controle. É uma grande dificuldade do humano em separar o medo da precaução. Sim. Nós temos uma grande dificuldade aonde a gente ou está com medo ou não leva a sério. Trabalhando sempre nos extremos. A gente precisa tratar a situação com muita seriedade, mas não com medo.
precisa entender a condição que se encontra, encarar a realidade, olhar aquilo e dizer, ok, eu preciso agir de uma forma diferente. Não necessariamente com medo. O medo não é necessário. Uhum. Mas sim com consciência do que se precisa fazer no momento. Se você tem todas as instruções do que é necessário fazer no momento, não precisa ter medo. Porque quando as ordens são cumpridas, não tem porquê você ser impactado por aquilo. Uhum. Simples demais. Ele está dizendo que é interessante porque leis serem cumpridas é algo muito difícil para o humano. E que se os ocidentais tivessem a Disciplina. dos asiáticos, que a gente teria conseguido contornar muito mais rápido a situação. Ele está dizendo, é interessante, ele tá dizendo que o mundo está aprendendo a ter disciplina. Uhum. Ele tá falando que nós vamos levar um pouco do nosso para o lado asiático, e o lado asiático vai trazer um pouco do lado deles para nós. Que esse é um dos primeiros passos para a unificação do mundo. Que é interessante porque a gente precisa misturar, a gente precisa miscigenar os nossos ensinos, as nossas tradições, as nossas culturas. E que só quando tudo isso estiver bem assim, bem, sabe, fixo, bem o melhor de tudo, o melhor de cada pontinho, sabe? Estiver bem claro para todo mundo, que aí a gente consegue agir como um só. Tá. Ele assim, pegar o melhor de cada um, assim, sabe? Uhum. É interessante porque ele fala sobre cumprimento, novamente ele repetiu que cumprir regras nunca foi tão difícil, e é interessante que não se pede muito. É verdade. Não se pede muito. Simples, coisa simples. Não está pedindo muito. Foi dito também alguma coisa a respeito dele sobre continentes, situações de continentes. Para um pouco mais para frente. Vão acontecer coisas que vão nos impactar, né, em termos de mudança política e mudança de balança de poder, né? Ele está dizendo que muitas coisas ele não usou a palavra ruim, mas ele usou a palavra muitas coisas infelizes ocorrerão durante esse tempo, que farão nós pensarmos um pouco mais sobre a forma que nós levantamos as nossas barreiras, levantamos as nossas fronteiras para outros locais, assim, para outros países. Ele está dizendo que vai colocar em xeque as declarações de muitos líderes. Não há nada que unifique mais um planeta do que uma doença. Olha só. Ele está falando que não é mais momento para guerras nesse planeta daqui para frente. Sim. E outras maneiras de transformação e de expurgo serão utilizadas, e uma delas é essa. Que isso não é um castigo, que isso é uma simples evolução. Ele disse que é um cansaço natural das coisas, e que as coisas precisam mudar. E que nós simplesmente precisamos compreender, assim como outros locais mudaram, nós precisamos entender que isso também vai mudar. Que talvez não seja da forma que a gente espera, que não vai ser de uma forma de repente maravilhosa, com flores e tudo mais,
Porém, ele disse que elas precisam ser feitas. O interessante é que estão vindo com altas consciências, como que eu vou dizer para você? Consciências, mas ele não gosta que eu faça o comparativo de melhor e pior, entendeu? Mas eu vou usar sabedoria de experiência, entendeu? Que tenha mais existências, mais bagagem. Estão vindo, né, para o planeta Terra, estão vindo ocupar, inclusive não só nascidos, porque eu estou perguntando se é sobre bebês, né, sobre nascimentos. Ele diz para mim que necessariamente não só nascimentos, mas que incorporando ou fundindo a consciência de humanos normais mesmo, e esses humanos, eles percebem e atribuem de forma positiva uma mudança que nem eles sabem explicar. Eles se sentem mais benevolentes, mais inteligentes, mais aptos, tendo pensamentos mais velozes, tendo visões, abrindo campos, entende? E indiferente de idade, ou de serem nascidos novos, de serem bebês, entendeu? Isso está ocorrendo aqui no planeta. Ele disse que dos cenários assim que a gente imagina, ele disse que é um cenário positivo, que algumas coisas, que eles já tiveram algumas respostas muito positivas nessa transformação. Sim. Eu não entendo porque ele disse positivo. Se a gente vê as coisas tão negativas, né? Mas ele disse que o cenário ele não é negativo. É um cenário positivo. Sim, sim.